Chocolate com Pimenta é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 8 de setembro de 2003 a 7 de maio de 2004, em 209 capítulos. Substituiu Agora é que São Elas e foi substituída por Cabocla, sendo a 63ª novela das 6 exibida pela emissora. Teve a autoria de Valcir Carrasco, com colaboração de Thelma Guedes, teve direção de Jorge Fernando, Fabrício Mamberti e Fred Mairink. A direção geral foi de Fabrício Mamberti e a direção de núcleo de Jorge Fernando. A novela é inspirada na opereta A Viúva Alegre, escrita por Franz Lehár e na peça A Visita da Velha Senhora, de Friedrich Dürrenmatt. Esta por sua vez inspirou também outras novelas, como Os Inocentes de Ivani Ribeiro, TV Tupi, 1974. Contou com Mariana Ximenes, Murilo Benício, Priscila Fantin, Ângelo Paes Leme, Caco Ciocler, Tarcísio Filho, Guilherme Vieira e Elizabeth Savala. Ambientada no ano de 1922, a trama narra a história de Ana Francisca, uma jovem humilde que muda-se para a fictícia cidade de Ventura após perder o seu pai durante uma invasão de grileiros. Ela passa a conviver no sítio de sua avó Carmen, uma senhora de bom coração e que trabalha como verdureira na cidade. Além de Carmen, também moram no sítio Margarido, um senhor simplório e que possui uma filha, Márcia, que sonha em ser uma dama da sociedade e é famosa pelos bordões Eu sou chique, bem e sou dona e proprietária do salão de beleza. Márcia convive em pé de guerra com seu primo Timóteo, um rapaz bruto, mas de bom coração e que tem como melhor amiga uma vaca chamada Estrela, mas é secretamente apaixonado pela prima. Junto a eles mora Dália, a agregada da família. Buscando ajudar nas despesas da família, Ana Francisca passa a trabalhar na fábrica de chocolates Bombom como faxineira, junto com Margarido, Timóteo e Dália. A fábrica é a principal fonte de lucro da cidade e foi fundada por Ludovico, um senhor que mora em Buenos Aires e não administra diretamente a fábrica, deixando o seu comando nas mãos de sua irmã, Dias Abril, que aplica vários desfalques comprando diversas vestes elegantes e joias de luxo. Sabendo das falcatruas da irmã, Ludovico volta ao Brasil para acertar as contas, vigiando todos os passos de Dias Abril. Preocupada com a educação da neta, Carmen consegue uma bolsa e Ana Francisca passa a estudar na escola da cidade. No entanto, sua aparência simples vira alvo de piadas de suas colegas, principalmente de Olga, uma jovem mimada que convive com seu pai Terêncio, o delegado de Ventura, e sua mãe Marieta, uma simples dona de casa. Ela passa a referir a moça com nomes pejorativos como Pata Choca e Maria Mijona. Olga é a namorada de Danilo, um bom vivan e sobrinho de Vivaldo, prefeito da cidade, e de Bárbara, sua esposa e primeira-dama, que convivem em pé de guerra já que Vivaldo possui uma fama de mulherengo, sendo inclusive namorado de Dias Abril no passado, despertando ciúmes de Bárbara. O ponto de equilíbrio do casal é a filha Estelinha, que também é prima de Danilo. Mesmo com Ana Francisca tendo uma aparência desajeitada, Danilo se apaixona por ela e o casal começa a namorar. A paixão de ambos desperta o horror de Olga, que não aceitaria perder seu grande amor, e Bárbara, que rejeita a entrada da mocinha na família por esta ser pobre, passando a armar vários planos para separar o casal. Elas contam com a ajuda de Peixoto, o soldado da polícia que é perdidamente apaixonado por Olga, fazendo tudo o que a moça pede. Durante o baile de formatura, Ana Francisca é humilhada na frente de todos ao tomar um banho de tinta verde e é consolada por Ludovico, o qual é chamado de meninão pela jovem.
Triste e revoltada com a humilhação, Ana resolve terminar com Danilo mesmo estando grávida do rapaz, que não sabe da situação. Após confessar para Ludovico todo o drama que sofreu, Ana Francisca aceita casar-se com ele visando apenas dar um nome ao seu filho. Assim, ambos deixam Ventura e mudam-se para Buenos Aires, onde a moça recebe aulas de etiqueta e um banho de loja, tornando-se uma dama da sociedade. Passados 7 anos e após a morte de Ludovico, Ana Francisca, que tornou-se rica e decidida a se vingar daqueles que riram dela, resolve voltar à aventura na companhia de seu filho, Tunico, e da governanta, Dona Mocinha. Durante o baile de boas-vindas, ela anuncia que venderá a fábrica de chocolates Bombom e irá retirá-la da cidade, para o desespero de todos, principalmente de Dias Abril, Vivaldo, Terêncio e Conde Klaus, que se aliam para impedir que a viuvinha, como passam a se referir a Ana Francisca, tenha êxito em seu plano. Um desses planos é reaproximar Ana Francisca de Danilo, sem saber que ambos se odeiam. Ana acredita que foi Danilo que armou para ela ser humilhada no baile, visando não assumir as responsabilidades como pai, enquanto Danilo acredita que Ana se casou com Ludovico disposta a dar um golpe do baú, passando a trocar várias acusações no decorrer da história. Danilo, inclusive, é noivo de Olga, a qual enrola por 7 anos para se casar, noivado esse que só aconteceu por pressão da família. O casamento, no entanto, não acontece, já que Danilo vira alvo de uma das vinganças de Ana Francisca contra Olga. Movimentando a história, Sebastian, o sobrinho do Conde Klaus, volta à aventura a pedido de seu tio, sendo a peça-chave dos planos de Dias Abril. O primeiro deles é afastar Reginaldo do cargo de contador para evitar a venda da fábrica, o que acaba conseguindo, se aproveitando do vício deste, que aposta a própria filha num jogo de cartas. Outro plano é o sequestro de Tunico, contando com a ajuda de 2 capangas para forjar um ato heroico e em seguida, conquistar a mão de Ana Francisca em casamento, para o horror de Márcia, que foi enganada por este. O casamento acaba não acontecendo, já que a farsa é desmascarada por Danilo. Outro personagem que aparece para juntar-se à trama é Miguel, um cigano e pintor, que é resgatado por Ana Francisca após um acidente de balão. Os dois tornam-se bons amigos, para o desgosto de Danilo, que passa a nutrir ciúmes dele, já que o próprio é apaixonado por Ana. Miguel, inclusive, é filho do primeiro casamento de Ludovico. Visando dar a volta por cima após ser rebaixada para vendedora na fábrica e consequentemente, ter seu salário reduzido, Dias Abril, com a ajuda de Sebastian e Olga, reconquista a fábrica de chocolates Bombom e todos os bens deixados por Ludovico após apresentar um falso documento de doação. Ana Francisca, então, volta a ficar pobre e tem que retornar para o sítio de sua avó. Visando salvar sua família, a moça resolve abrir seu próprio negócio de bombons, usando as receitas secretas guardadas em uma caixa deixada por Ludovico, onde consegue sucesso, já que a fábrica começa a sofrer uma queda na sua produção, além de novas falcatruas armadas por Dias Abril. Buscando limpar seu nome, Ana Francisca reabre o processo que sofreu e recupera todos os seus bens ao conseguir provar que o documento de doação apresentado por Dias Abril era falso. Dias Abril é novamente rebaixada, desta vez para trabalhar na cozinha. Passando por diversas idas e vindas, Ana Francisca e Danilo descobrem que são apaixonados um pelo outro e a reaproximação começa a ficar mais forte com as armações de Bárbara e Olga vindo à tona, o qual acaba esclarecendo várias dúvidas do passado.
Mesmo passando por novas armações das vilãs e os ciúmes que um tem pelo outro, os dois terminam felizes e juntos constroem uma família. Entre os núcleos paralelos, encontram-se a história de Guilherme e Celina, que são loucamente apaixonados, mas sofrem oposição de Reginaldo, que acredita que o advogado é irmão de sua filha, e de Graça, que também se apaixona por Guilherme e com isso, trama vários planos para separá-lo de sua irmã. Guilherme convive com Margot, a dona do Hotel de Ventura, o qual herdou de um cliente nos tempos em que era mulher da vida. Ela também esconde que é mãe de Guilherme, mas após a descoberta do segredo, o mesmo passa a rejeitá-la por conta de sua antiga profissão. A contragosto e depois de ter sua pureza apostada num jogo de cartas, Celina acaba se casando com o Conde Klaus, o qual a apelida de Cabritinha. Buscando não consumar o casamento, ela trama vários planos que consistem em bordar e desbordar uma toalha de mesa para a igreja e pagar pelos pecados rezando 3 vezes o rosário. Outro núcleo paralelo da história é o de Bernadette, que na verdade é um menino. Ele é filho de Cândida, empregada de Jezabel. Buscando dar uma vida melhor ao seu filho, Cândida o veste de mulher depois de seu nascimento e o entrega para Jezabel, que durante uma promessa a Santa Bernadette, daria o nome da santa para a sua futura filha, uma vez que sofreu um aborto no passado, impedindo-a de ter filhos. O comportamento de Bernadette acaba gerando estranheza com os outros personagens, o qual protagoniza várias cenas pitorescas, especialmente quando se envolve com Cássia, a irmã de Olga e Elias, tornando-se melhores amigas. Cássia se apaixona por Tiago, ao mesmo tempo que Fabrício se apaixona por Bernadette. Em uma das armações de Sebastião e Olga, a farsa de Cândida acaba sendo descoberta e Bernadette decide se transformar em um rapaz, passando a adotar o nome de Bernardo. Logo após aceitar-se como homem, o jovem decide lutar para conquistar o amor de Cássia, por quem sempre foi apaixonado, sofrendo com a rejeição da família da moça, especialmente Terêncio, devido ao escândalo envolvendo sua identidade. Também há o salão de beleza de Márcia, onde ela torna-se manicure e trabalha com Beto e Vera. Por trás do salão mora a doce Selma, que se apaixona por Maurício, o sobrinho do conde, que a rejeita por ser pobre e negra. Ela também conquista o coração de Beto, que luta pelo seu amor. Vera convive com seus 2 irmãos, os jovens Joia e Beleza, que são os manda-chuva de alguns personagens e em diversos momentos, insistem em ganhar gorjeta pelos favores. Elenco: Mariana Ximenes, Ana Francisca Mariano da Silva Canto e Melo, Aninha. Murilo Benício, Danilo Rodrigues Albuquerque. Elizabeth Savala, Jezabel Canto e Melo. Priscila Fantin, Olga Gonçalves Lima. Drica Moraes, Márcia Mariano da Silva. Marcelo Novaes, Timóteo Mariano da Silva. Ângelo Paes Leme, Soldado Peixoto. Fúvio Stefanini, Prefeito Vivaldo Albuquerque. Lília Cabral, Bárbara Albuquerque. Tarcísio Filho, Sebastião von Burgo. Caco Siocler, Miguel Torres Santana. Rodrigo Faro, Guilherme Oliveira Fernandes. Samara Filipo, Celina Costa Andrade. Nívia Estelma Maria da Graça Costa Andrade, Graça. Cláudio Correia e Castro Conde Klaus von Burgo. Laura Cardoso Carmen Mariano da Silva, Vó Carmen. Osmar Prado Margarido Mariano da Silva. Denise Del Vecchio Mirtes Limeira, Dona Mocinha. Rosa Maria Murtinho Margot Oliveira Fernandes. Hernani Moraes Delegado Terêncio Gonçalves Lima. Tânia Bondesa Marieta Gonçalves Lima. Antônio Grace Reginaldo Andrade.
Guilherme Vieira Antônio Mariano da Silva Canto e Melo Albuquerque, Tunico. Marcela Barroso Estela Albuquerque, Estelinha. Kaique Brito Bernardete Canto e Melo Bernardo. Luísa Curvo Cássia Gonçalves Lima. Carla Daniel Dália. Ari França Epaminondas. Rosane Goffman Roseli. Guilherme Piva Doutor Paulo. Maria Maia Lili. Andréa Avancini Ivete. Renato Rabelo Padre Eurico. Gabriel Azevedo Fabrício. Vitor Pecoraro Maurício von Burgo. Juliana Alves Selma Cardoso de Almeida. Sabrina Rosa Vera Cardoso de Almeida. Alexandre Barilari Beto. Luiz Antônio do Nascimento Vitor Cardoso de Almeida, Joia. Samuel Melo Vinícius Cardoso de Almeida, Beleza. Ieda Dantas Cândida. Hilda Rebelo Matilde. Mônica Carvalho Gigi. Marcelo Barros Araújo. Bruno Pereira Thiago. Sabrina de Souza Darlene. Viviane Porto Inácia. Ricardo Martins Quincas. Lucy Mafra Venusia. Jean Felipe Palito. Renato Chocaire Eugênio. Francisco Fortes Astolfo. Participações especiais: Ari Fontoura Ludovico Canto e Melo. Charles Miarajuca Mariano da Silva. Patrícia França Doutor. Sofia Mendonça. Valnei Costa Coronel Leitão, assassino de Juca. Lucinha Lins Elvira Rodrigues Albuquerque. Lauro Góes Leonardo Rodrigues Albuquerque. Jorge Fernando Palhaço Crispim. Marcos Frota Morcego Voador. Daniel Barcelos Amadeu. Maria Silvia Dona Micaela. Rosina Lobosco Pureza. Elida L. Astorina Paula. Sérgio Fontamestre Lael. Carlos Alberto Juiz Almerindo. Roberto Bomtempo Juvenal. Sônia de Paula de Norá. Cássia Linhares Nádia. Malu Vale Ismênia. Jardel Melo Romão. Isaac Bardavid Paulo. Gustavo Otoni Meirinho. Marco Miranda Ladislau. Fernanda Lobo Lulu Parmé. Queiroz Bongiolo Camélia. Odilon Wagner Pretendente de Dias Abril. Cláudia Borioni Madre Superiora. Mário César Camargo Maquinista. José Carlos Sanches Motorista. José Stenberg Médico. Paulão Duplex Homem Forte do Circo Brasilis. Miriam Pires Parteira de Graça. Armando Paiva Morador de Ventura. Adriana Figueiredo Esposa de Reginaldo. Guilherme Leicão Coroinha. Zezé D. Camargo e Luciano Cascão e Cascudo. Sara Maciel Bernardete, Criança. Produção: Valcir Carrasco citou como inspiração para escrever a novela a opereta A Viúva Alegre, escrita pelo músico austríaco Franz Lehár em 1905, que narra a história de um conde que tenta seduzir uma rica e jovem viúva para salvar um pequeno país da falência, e também na peça de teatro A Visita da Velha Senhora, escrita pelo suíço Friedrich Dürrenmatt em 1956. Contando a história de uma rica mulher que retorna à sua cidade natal para se vingar do homem que a magoou e não assumiu a paternidade de seu filho, embora ela seja a esperança de todos de reestruturar o local. Antes da estreia, a trama recebeu classificação 12 anos pelo Ministério da Justiça, o que impedia sua exibição antes das 20 horas. Após alguns cortes e readequações, a novela foi reclassificada como livre, podendo estrear no horário. As primeiras gravações da novela começaram na Argentina, em junho de 2003, mostrando a história de Ana Francisca e Ludovico fora do país,
utilizando como cenário alguns pontos como o Teatro Colón, o centro de Buenos Aires e o Parque Rosedal. Mariana Ximenes, Murilo Benício, Priscila Fantin, Samara Filippo, Nívia Stelman, Laura Cardoso viajaram para Canela, na região serrana do Rio Grande do Sul, para gravarem as cenas da primeira fase, sendo que os pontos turísticos do Parque Estadual do Caracol foram utilizados sobrepostos para as cenas aéreas externas da novela. A maior parte do elenco viajou também para São Francisco de Paula, também no Rio Grande do Sul, onde foi gravada a cena inicial do desfile municipal em comemoração ao aniversário da cidade, utilizando como locação a Ponte de Ferro do Passo do Inferno, no Parque da Cachoeira. Também houve gravações na região serrana do Rio de Janeiro e em São Lourenço, sul de Minas Gerais. Para divulgar a novela, a emissora firmou uma parceria com 23 restaurantes do Rio de Janeiro e 12 de São Paulo para lançar sobremesas à base de chocolate e pimenta criadas especialmente por confeiteiros para a trama, permanecendo nos cardápios por alguns meses. Mariana Ximenes foi reservada para a novela ainda em 2002 especialmente a pedido do autor, que já havia trabalhado com ela em Fascinação e A Padroeira. Tiago Fragoso havia sido cotado para interpretar Danilo após a grande repercussão de seu par com Mariana em A Casa das Sete Mulheres, porém o ator acabou sendo escalado antes para a novela anterior do horário, Agora é que são elas. Murilo Benício ficou com o papel Priscila Fantin, Marcelo Novaes, Elizabeth Savala, Drica Moraes, Lília Cabral, Nívia Stelman e Samara Filippo foram os primeiros nomes escalados para a novela. Gabriel Azevedo e Bruno Pereira, que trabalhavam juntos no seriado Bambuluá, tiveram que passar pelos testes com outros 30 atores adolescentes antes de serem aprovados. Luiz Melo interpretaria Reginaldo, mas devido a uma lesão no joelho, o ator teve de deixar a trama e foi substituído por Antônio Grassi. Acreditando que o romance de Danilo e Ana Francisca precisava de um quarto pilar para ser estremecido, o autor criou o personagem de Caco Siocler, que entrou na história no capítulo 93 em 24 de dezembro de 2003. Em dezembro de 2003, Lília Cabral precisou se afastar das gravações por problemas de saúde, tendo seu sumiço explicado pela personagem Bárbara ter fugido com o circo, sendo que esta retornou no capítulo de 11 de fevereiro de 2004. A atriz não precisou raspar a cabeça para aparecer careca, utilizando uma pele de látex que cobria da testa até a nuca, disfarçada com uma maquiagem especial. Patrícia França entrou na reta final, a partir de 8 de março de 2004, para interpretar a advogada de Dias Abril. A dupla Zezé de Camargo e Luciano fez uma participação rápida nas últimas semanas da trama, como Casca e Cascudo, respectivamente. Na história, Cascudo desperta o interesse de Dália, Carla Daniel, que acaba indo embora com a dupla. Gramado foi utilizada como referência para a criação da arquitetura da cidade cenográfica de Ventura. Os chocolates e os doces que apareciam nas cenas, apesar de parecerem verídicos, eram cenográficos. Os cenografistas José Cláudio Ferreira dos Santos e Eliane Heringer foram responsáveis por desenvolver a cidade cenográfica nos estúdios Globo, livremente inspiradas nas cidades sulistas colonizadas por holandeses e suíços. A cidade cenográfica contou com 6.000 m sobrescrito 2, distribuída entre as fachadas das casas, do hotel, uma praça central e um rio cenográfico que percorria toda a cidade, que estava um nível acima. A cidade cenográfica foi reciclada da mesma utilizada em O Beijo do Vampiro, que também tinha um lago e casarões ao estilo europeu. O hotel da personagem Margot foi inspirada no Hotel Palácio Quitandinha,
construído em 1944 em Petrópolis, no Rio de Janeiro, inspirado na arquitetura francesa da década de 1920, enquanto a igreja foi inspirada na matriz de Nova Trento, de Santa Catarina. O único cenário fora dos estúdios da emissora, que precisava ser externo, foi o sítio da família de Ana Francisca, o qual foi utilizado um sítio real localizado no bairro de Camorim, próximo da TV Globo. O figurinista Lessa de Lacerda foi responsável por pesquisar e desenvolver todas as roupas temáticas da década de 1920, onde se passava a trama, buscando referências no próprio álbum da família e contando com o auxílio do supervisor de caracterização Sérgio Azevedo, além de uma equipe de costureiras, bordadeiras e uma chapeleira para a confecção das peças. Só para a personagem de Mariana Ximenes foram desenvolvidos mais de 40 vestidos pretos apenas para sua fase de luto, uma vez que a personagem não repetia roupas, inspirados nas peças da estilista Madeleine Vionnet da época, enquanto as peças de Elizabeth Savala foram referenciadas pelo estilo do estilista russo Erté, mais sofisticadas e pomposas. Chocolate com Pimenta foi lançada no mês de maio de 2004 no mercado externo. A novela foi vendida para diversos países, como Cazaquistão, Argentina, Chile, Guatemala, Paraguai, Peru, El Salvador, Sérvia e Montenegro, Equador, Venezuela, Ucrânia, Romênia, Moldávia, Bósnia, Portugal, Uruguai, Moçambique, Nicarágua, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras e Timor-Leste. Foi reprisada pela primeira vez no Vale a Pena Ver de Novo entre 24 de julho de 2006 a 26 de janeiro de 2007, em 135 capítulos, substituindo A Viagem e sendo substituída por Era Uma Vez. Foi reprisada pela segunda vez no Vale a Pena Ver de Novo entre 12 de março a 21 de setembro de 2012, em 140 capítulos, substituindo Mulheres de Areia e sendo substituída por Da Cor do Pecado. Foi reprisada na íntegra pelo Viva entre 20 de abril a 19 de dezembro de 2020, na faixa das 15h30, substituindo sua sucessora original Cabocla e sendo substituída por A Viagem. Devido ao seu sucesso e atendendo a pedidos do público, a trama foi, juntamente com O Clone, responsável pelos maiores índices de audiência do Viva no ano. O canal passou a apresentar aos domingos, iniciando em 2 de agosto de 2020, uma maratona de 5 horas com os 6 capítulos da reprise da telenovela exibidos durante a semana. Foi reprisada pela terceira vez na faixa intitulada Edição Especial, que é dedicada a títulos dos horários das 18 horas e das 19 horas, entre 26 de setembro de 2022 a 30 de junho de 2023, em 190 capítulos, substituindo O Cravo e a Rosa e sendo substituída por Mulheres de Areia, sua antecessora na reprise de 2012 no Vale a Pena Ver de Novo. O compacto dos melhores momentos da semana da novela foi exibido aos sábados apenas para os estados da Bahia, Ceará e Goiás. Esta reapresentação, no entanto, foi dividida em 2 partes, com a primeira indo ao ar até o dia 18 de novembro e a segunda começando a partir do dia 29 do mesmo mês. A novela teve sua exibição suspensa entre os dias 21 e 28 de novembro em razão da cobertura da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2022, já que o horário dos jogos coincidiu com a faixa de sua exibição. Também não foi exibida nos dias 5 de dezembro, em razão da cobertura jornalística que antecedeu o jogo entre Brasil e Coreia do Sul, 6 de dezembro, por conta da prorrogação da partida entre Marrocos e Espanha, e 9 de dezembro, por causa da prorrogação da partida entre Brasil e Croácia,
todas pela Copa do Mundo. Em 19 de abril de 2023, a novela foi reclassificada pelo Ministério da Justiça de livre para todos os públicos para não recomendada para menores de 12 anos. Posteriormente, o órgão reclassificou a trama, desta vez de 12 para não recomendado para menores de 10 anos. Em 18 de janeiro de 2021, foi disponibilizada pelo Globoplay, como parte do projeto Resgate, sendo disponibilizada na versão exibida pelo Viva com a imagem no formato 16 horas e 9 minutos. Em 25 de novembro de 2024, foi atualizada pela plataforma de streaming da Globo como parte do projeto Originalidade, com a atualização para o formato de exibição original, com o formato de imagem restaurado em 4 horas e 3 minutos, além de aberturas, vinhetas de intervalo e encerramento originais. O primeiro capítulo, exibido em 8 de setembro de 2003, teve média de 35 pontos, número superior ao das antecessoras. Agora é que são elas e Sabor da Paixão, que marcaram na estreia 28 e 29 pontos, respectivamente. Segundo dados consolidados, a trama alcançou naquele capítulo 43 pontos de média, a segunda maior audiência da trama. Neste dia foram ao ar as cenas do baile, em comemoração ao retorno de Ana Francisca, Mariana Ximenes, Aventura. Sua menor audiência foi de 23 pontos, alcançada em 25 de outubro. Seu último capítulo teve média de 45 pontos na Grande São Paulo. Considerando-se os números nacionais, a trama chegou a 68 pontos. Teve média geral de 35,2 pontos, tornando-se a segunda novela das 18 horas de maior audiência da década de 2000, sendo superada apenas por Alma Gêmea, também escrita por Valcir Carrasco e dirigida por Jorge Fernando. Na primeira reprise de 2006, no Vale a Pena Ver de Novo, Chocolate com Pimenta obteve uma média geral de 20,9 pontos. No primeiro capítulo de sua segunda reprise, exibido no dia 12 de março de 2012, a trama de Valcir Carrasco conseguiu a mesma audiência da antecessora, Mulheres de Areia, 15 pontos. Em seu segundo capítulo, exibido no dia 13 de março, Chocolate com Pimenta manteve a audiência de Mulheres de Areia e O Clone, bem como de seu primeiro capítulo, 15 pontos. Em seu penúltimo capítulo, exibido no dia 20 de setembro, a trama conseguiu 17 pontos. Em seu último capítulo, exibido no dia 21 de setembro, a audiência foi de 18 pontos. Na reestreia em 26 de setembro de 2022, a novela conquistou 16 pontos de média, 16,3 de pico e 30,6% de share de televisores sintonizados, superando os 10 pontos da estreia da antecessora na faixa, O Cravo e a Rosa. Em 2 de dezembro, a novela bate seu único recorde com 21,3 pontos, sendo impulsionada pela espera do jogo da seleção brasileira contra a seleção camaronesa pela Copa do Mundo FIFA de 2022. A trama também ficou à frente da média da novela das 7 Cara e Coragem, além de encostar na trama das 9 Travessia. O último capítulo registrou 14,4 pontos, 15,1 de pico e 34,5% de share. Teve média geral de 13 pontos, mantendo os bons números da faixa de edições especiais. Prêmios e indicações. 2003 Melhores do Ano. Melhor ator coadjuvante Marcelo Novaes indicado. Melhor ator mirim Kaique Brito venceu. Melhor atriz mirim Marcela Barroso indicada. Música de novela Além do Arco-Íris, Luísa Posse indicada.
Prêmio Arte Qualidade Brasil Melhor Novela indicado. Melhor Autor Valcir Carrasco indicado. Melhor Ator Murilo Benício indicado. Melhor Atriz Mariana Ximenes indicada. Elizabeth Savala indicada. Melhor Ator Coadjuvante Osmar Prado indicado. Melhor Atriz Coadjuvante Drica Moraes indicada. Laura Cardoso indicada. Melhor Diretor Jorge Fernando indicado. 2004 Prêmio Contigo. De TV Melhor Novela indicado. Melhor Autor Valcir Carrasco indicado. Melhor Atriz Mariana Ximenes indicada. Melhor Ator Murilo Benício indicado. Melhor Atriz Coadjuvante Elizabeth Savala indicada. Melhor Ator Coadjuvante Osmar Prado venceu. Melhor Ator Revelação Ari França indicado. Melhor Atriz Infantil Marcela Barroso indicada. Melhor Ator Infantil Guilherme Vieira indicado. Melhor Diretor Jorge Fernando indicado. Melhor Maquiagem Sérgio Azevedo indicado. Troféu Leão Lobo Melhor Atriz Coadjuvante Laura Cardoso venceu. Música: 1 Além do Arco-Íris Luísa Posse. 2 Tristeza do Jeca Zezé de Camargo e Luciano. 3 Sensação KLB. 4 Encontro, Por um Instante o Amor, Fábio Nestares. 5 Toda Vez que Eu Digo Adeus Cássia Eller. 6 Voa Bicho Milton Nascimento. 7 Pra Lembrar de Nós Flávio Venturini. 8 Tai, Pra Você Gostar de Mim, Eduardo Dussek. 9 Urubu Malandro Abraçando Jacaré. 10 Sensível Demais Nalanda. 11 Valsa Brasileira Luiz Melodia. 12 De um Jeito que Não Sai Leila Pinheiro. 13 Apanhei-te Mini Mugno Carvalho. 14 Chocolate com Pimenta Débora Blando.